Classicismo. O classicismo é um movimento literário que teve grande importância no Brasil durante o século XVI e XVII. Ele é marcado pela valorização da cultura clássica, em especial a greco-romana, e pela busca da perfeição formal e estética na produção literária. Nesse sentido, é possível identificar um grande interesse pelo equilíbrio, a harmonia e a proporção na construção das obras. Os autores clássicos tinham como objetivo expressar a beleza e a perfeição através de uma linguagem formal e bem estruturada, o que se reflete em sua literatura. Os escritores do período eram muito preocupados com a moralidade e a ética, e isso se reflete em suas obras. O classicismo no Brasil foi marcado principalmente pela poesia e pelo teatro, sendo que algumas obras se tornaram referências obrigatórias para os vestibulares nacionais. Entre as principais obras do classicismo no Brasil, podemos destacar a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerado o primeiro documento literário produzido no Brasil, e que apresenta uma descrição detalhada da terra e dos seus habitantes. Outra obra importante é O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, que foi adaptado por autores brasileiros como Martins Pena e Ariano Suassuna. Também é importante destacar o poema épico, Os Lusíadas, de Luís de Camões, que é uma obra de grande relevância na literatura portuguesa e que influenciou muitos autores brasileiros. A obra é uma homenagem ao povo português e sua história, com destaque para as navegações marítimas. No Brasil, a obra de Camões serviu como inspiração para muitos escritores e também é uma das obras obrigatórias para vestibulares nacionais. Outra obra importante do classicismo no Brasil é o poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, que é considerado o primeiro poema épico escrito por um autor brasileiro. O poema é uma alegoria sobre a colonização do Brasil pelos portugueses e é marcado pelo uso de figuras de linguagem e pela valorização da cultura clássica. Além dessas obras, o classicismo no Brasil também é marcado pela produção de autores como Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, que se destacaram na poesia e no teatro. Em relação aos vestibulares nacionais, é importante destacar que muitas obras do classicismo são exigidas nas provas. No Enem, por exemplo, é comum a exigência da Carta de Pero Vaz de Caminha e do poema Os Lusíadas. Já nos vestibulares das universidades estaduais, é comum a exigência de obras como O Alto da Barca do Inferno, Prosopopeia, e Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Em resumo, o classicismo no Brasil é um movimento literário marcado pela valorização da cultura clássica e pela busca da perfeição formal e estética na produção literária. Suas obras são de grande relevância na literatura brasileira e muitas delas são exigidas em vestibulares nacionais. O classicismo no Brasil também pode ser visto como um período de transição entre o Renascimento e o Barroco, que se caracterizam por uma maior complexidade temática e formal. Embora tenha sido influenciado por esses movimentos, o classicismo no Brasil desenvolveu uma identidade própria, incorporando elementos da cultura indígena e da natureza exuberante do país. Uma das características mais marcantes do classicismo no Brasil é a poesia lírica, que retrata o amor e a natureza em uma linguagem refinada e formal. O poema Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, é um exemplo dessa poesia, que se tornou uma referência obrigatória nos vestibulares nacionais. A obra, escrita em forma de diálogo entre o poeta Dirceu e sua amada Marília, é marcada pela elegância formal e pela valorização da natureza. Outro destaque do classicismo no Brasil é o teatro, que se desenvolveu principalmente nas mãos de autores como Martins Pena e Ariano Suassuna. A peça O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena, é uma comédia que retrata a sociedade brasileira do século XIX, com destaque para a corrupção e a burocracia. Já a obra Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, é uma mistura de comédia e religiosidade, que retrata a vida no sertão nordestino. Em relação à influência do classicismo nos vestibulares nacionais, é importante destacar que muitas das obras do movimento são exigidas nas provas de literatura. Além das já citadas, é comum a exigência de obras como Inês de Castro, de Antônio Ferreira, e Sonetos, de Camões. Em resumo, o classicismo no Brasil é um movimento literário marcado pela valorização da cultura clássica, pela busca da perfeição formal e estética e pela incorporação de elementos da cultura indígena e da natureza do país. Suas obras são de grande importância na literatura brasileira e muitas delas são exigidas nos vestibulares nacionais.